professores, às vezes o professor chega me comentando, ó, fulano no primeiro pô, não para de falar durante a aula, ciclano incomoda. Eu fico pensando, não é a mesma turma que eu dou aula? Pô, tu começa a falar, a galera toda respeita, fica na boa, dou a minha aulinha, a galera interage gostoso. E isso aconteceu não só sobre essa turma, mas né, sobre todas as outras, a galera reclamando. E bagunça. Aí eu fico pensando, pô, se eu consigo dar minha aula lá na boa e outras pessoas não conseguem, é porque eu sou grosso. O que não é bom, é ruim. Mostra que eu estou educando pelo poder, não pela consciência, pela reflexão, pelo convencimento. Não é pela arte suave, é pela grosseria. Isso não é bom, isso não me faz um professor melhor. Só faz vocês piores. Porque se chega uma pessoa doce aqui e não consegue dar aula, a culpa não é dela, a culpa é de vocês, né, pai? Concordas, pai? Se tu não concordar, pai, vem conversar com a gente, pai. A gente vai explicar sobre educação pro senhor. Então assim, ó, eu vou te contar a minha história. Terceirão de 1999, decisão. Eu sentava aqui na frente, para pegar a baba do professor e absorver mais conhecimento. Só que a turma do fundão, que não é o caso, mas naquele caso era uma turma do mal, não dava para assistir a aula por causa do barulho do fundo. E não tinha professor doente que nem eu. Não tinha professor grosso que apontava e falava, cala a tua boca, tua vida vai ser uma merda. Eram pessoas educadas, não eram grosseiros que nem eu. Eu tive que ir para o fundo. Eu sentava a bunda lá no fundo e ficava lá. Começava a ter a conversa com o professor, desculpa, eu não estou escutando. Aí o professor dava uma forcinha, galera. Continuava a aula, a galera começava a incomodar. Eu chegava, amigo, meu pai está pagando 400 pila, deixa eu assistir a aula. O cara continuava conversando. Ô bicho, dá pra calar a boca? Aí os caras queriam me dar porrada. Tu vê, cara, que absurdo, meu pai pagando e eu tendo que brigar com os meus colegas pra assistir a aula. Isso é muito triste. Dica pra vocês, tá assistindo a tua aulinha, teu pai tá pagando, porra, não tem que receber o produto, caramba. O amiguinho tá conversando, a professora é doce, não consegue mandar o cara calar a boca, tu pede primeiro educadamente, amigo, deixa eu assistir a aula, meu pai tá pagando, cara. Na segunda vez, tu manda, bicho, cala tua boca que tô pagando, eu quero receber o produto. E aí na terceira tu vai pra coordenação, tu chama teu pai, tu faz o que for, mas manda o cara calar a boca. Manda calar, como é que é? O que é? Fala, cara. Eu ia morrer. É por isso que eu não dou aula nesses lugares, cara. Porque eu ia morrer. E sabe o que é o pior, cara? Sabe o que é o pior? É isso que é bacana. Eu já tive a possibilidade de trabalhar num lugar onde eu poderia dar aula para muito mais pessoas que precisam de fato. Só que eu arriscar a minha vida, que é maravilhosa, para ensinar quem não quer aprender. Então é por isso que eu dou aula aqui e eu falo do jeito que eu quiser. E se tu tá te sentindo agredido, tem até vídeo para tu mostrar pro teu pai e me processar. Então haja, chama teu pai aqui, porra. Vamos conversar. Então, galerinha, olha, me ajudem. Quando tu não conseguir dar aula por causa da bagunça, a culpa é da gente. Se tiver um brasileiro aqui nessa sala que não for bunda mole, vai ajudar o colega do mal a calar a boca e, se for o caso, ser expulso do colégio e vai para outro lugar. Porque eu quero acreditar que 90% dessa turma é do bem e que é um futuro belo e gostoso para si mesmo. E eu só estou na minha aula permitindo que isso aconteça, na base da grosseria, porque os pais da maioria falharam na educação dos filhos. Aí eu estou arriscando a minha vida, pelo jeito que eu vi, né? Pelas ameaças ali, estou arriscando a minha vida e morrerei feliz. Porque ia ser uma revolução na educação se um professor honesto como eu morre na mão de um aluno bandido. É revolução, o povo todo vai se revoltar. E aí talvez ajude as salas de aula brasileiras a melhorarem. Então vamos tornar um mártir, vai ser gostoso. Vai ser gostoso. Certo? Não se esqueçam, esse vídeo daqui a pouco está na internet, mostra pro teu pai e vamos discutir se não estão satisfeitos. Porque se é só a maioria querer, o Otávio vaza. Se a maioria quiser, vocês me tiram. Reúnam-se se estão insatisfeitos. Mas na minha aula, vão calar a boca. E quando professores, colegas meus doces forem reclamar, eu vou vir aqui discutir com vocês de novo. Vou perguntar para vocês o que vocês querem da vida. E outra, galerinha, me perdoem, cara. 90% não precisava estar escutando isso. Tem meia dúzia de gato pingado que está do lado negro da força e eu estou querendo, né, refletir com vocês para que todos nós chegamos a um consenso e tenhamos aula. Legal, né, cara? Desculpa a demora, seu Vitor.
Nessa terceira vez de chamar o maluco calar a boca, se ele querer meter a porrada em nós. Vai ser expulso do colégio. Aí eu corro, Olha, cara, isso é uma boa, tá, cara? Isso é uma boa. Assim, ó, isso aconteceu comigo, entendeu? Tinha uns caras lá, inclusive, que usavam droga lá na minha sala. Um cara que era cheirador pra caramba, o menino. Tinha sido internado algumas vezes, coitado. E ele era um dos caras que me olhava de um jeito e tal. O que eu fiz, cara? Eu não dava sopa pro azar, entendeu? Eu não ficava num lugar sozinho que ele pudesse vir com a gangue dele e me pegar. Então eu ficava de olho, eu tomava cuidado na saída, saca? Mas eu não mudei minha postura em sala de aula. O bicho conversava, eu digo, por favor, cara, só quero assistir a aula. Outra, deita e dorme, né, cara? Deita e dorme aí, bicho, não tem problema, mas deixa eu assistir a minha aula. Então, realmente, a tua colocação é boa. Se o cara for meio agressivo, talvez tu tenha que fazer um BO. Aí tu vai lá na delegacia, vai fazer um BO com teu pai, vai falar o nome do cara, vai falar tudo bonitinho. E isso se a escola não tomar atitude. Aqui no Santa Catarina não vai precisar fazer BO. Porque é a terceira, quarta vez que mais de um aluno verificar fulano tá avacalhando com a aula, o aluno vai ser suspenso, depois ele vai ser convidado a sair. Saca? Então tu vai estar fazendo um bem pra ti e pra todas as pessoas à tua volta. Espero não precisar mais conversar sobre isso, que é uma coisa normal, né, galera? Vocês estão pagando e querem aula. E agora vai começar a aula. Show de bola. Por um Brasil melhor, galerinha. Por um Brasil decente e melhor, cara. Vamos que vamos. A página é a página 57. Mas eu confesso a vocês, tá, gente? Meu projeto é parar de dar aula para filhinho de papai. Me perdoa. Meu projeto é abrir uma ONG e dar aula só para quem não tem condição, para quem ia ter um futuro terrível, mesmo querendo estudar, e dar aula de graça para jovens e adolescentes carentes, de graça. Se eu pudesse, eu faria só isso, cara. Porque eu não dou aula para o público, primeiro que me pagam infinitamente menos, e segundo, como o amigo falou, eu vou morrer. Eu tenho um filho de 11 anos, tenho um filho de 10 anos para criar, que é a razão da minha vida, é por ele que eu acordo todo dia de manhã cedo, certo? Então é por isso, pelo Caio, mas se eu tivesse grana, se eu não precisasse de dinheiro para sobreviver, para comprar meus vinhos, para poder viajar, para poder curtir minha vida, eu ia dar aula em colégio público. Não porque eu ia morrer, eu ia abrir uma ONG para receber os alunos, que querem aprender de verdade. É isso que eu faria. Galerinha, fala, meu amor. Tipo, se tu fala com uma pessoa assim, educadamente, a pessoa já começa a discutir contigo, então não dá pra falar. Tipo, ter falado com ele de show de prestar atenção na aula, a pessoa já começa a discutir contigo. Tu tá me defendendo, eu acho. Acho que ela tá me defendendo, ela tá falando que eu sou grosso, não porque eu sou retardado. É porque eu preciso ser grosso. Obrigado, meu amor. Um apoio. Bacana, né, cara? Bacana, garota. É verdade, eu concordo contigo. Mas eu prefiro me dar uma de louco, entendeu? Pra não falar que as pessoas são ignorantes. Aí eu falo, não, é que eu sou louco, eu sou grosso, tal. É isso, é pra amenizar. Tu vê, né, cara? Eu fico na defensiva pros outros. Né? É isso mesmo, o professor é louco. Não, as pessoas são educadas, o professor tá doente, com certeza. Questão 1. Então, olha só. Segundo a primeira lei de Newton, é correto afirmar. Letra A. Uma partícula com módulo, a direção e o sentido de sua velocidade constantes, tem a força resultante agindo sobre ela nula. Não. Que eu li foi A. Tu viu, né, cara, como é fácil estimular as pessoas? É só fazer uma cara de não, dar uma balançadinha na cabeça, a galera toda, não. Mais uma vez eu te peguei, cara. Eu, usando a tua biologia interna, eu te fiz dizer não, mesmo sendo aquilo que nós estudamos na aula passada. É exatamente isso que diz a primeira lei de Newton. Vamos lá? Vamos à segunda agora. Vamos à segunda. Bem, porque eu jamais assinalaria A num vestibular ou concurso sem analisar todas as outras. Uma partícula com módulo de sua velocidade constante tem força resultante agindo sobre ela nula. Um absurdo. Um absurdo. Olha eu aqui. Tu concorda que o módulo da velocidade é constante? Então a força resultante é zero. Como é que eu estou fazendo curva então? Tá, se eu estou fazendo curva tem aceleração? Então tem que ter uma força sem uma partícula com módulo da velocidade constante. Só o módulo, ele não garantiu que a direção e o sentido são constantes. Mas aí se fosse reto seria a letra A, direção e sentido constante.
ali na letra B, ele não garantiu que estava andando em linha reta. Então eu dei um contra-exemplo para a alternativa B. Ó, eu sou agora, nesse momento, um contra-exemplo para a questão B. Eu, nessa situação que estou, MCU, Movimento Circular Uniforme, eu sou a contraprova. Eu, nesse momento, estou provando que a B é um absurdo. Porque o módulo da minha velocidade é constante, mas olha o vetor velocidade. Olha como a direção e o sentido estão mudando o tempo inteiro. Então tem força. Força que causa aceleração centrípeta. Por isso que o nome da força é força centrípeta. A B está absurdamente falsa. Letra C. Uma partícula com módulo e o sentido de suas velocidades constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. O que está faltando na letra C? A direção. Olha como a garota está atenta. Parabéns. Letra D. Uma partícula com a direção e o sentido de sua velocidade constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. Faltou o quê? Faltou o módulo. Letra E. Uma partícula com módulo, a direção e o sentido de sua aceleração constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. O que está errado? Não é aceleração, né? É a velocidade que tem que ser constante. Porque se tem aceleração, tem que ter força. Então confirmamos que só a letra A estava correta. Só a letra A e mais ninguém. Questão 2. Já... Opa, peraí. Opa, cadê o alguém? Não, peraí, vamos lá. Vamos fazer o racionamento. Eu juro que eu vou fazer minha apostila aparecer de novo. 2. Já considerado como tradição no maior São João do mundo, o trem do forró é uma das atrações de sucesso da programação da festa de Campina Grande. Nele as pessoas fazem uma viagem com destino ao município de Galante, embalados por trios de forró e muita animação dos vagões do transporte. Um casal que se divertia intensamente numa das viagens sentiu uma certa dificuldade em acertar o passo do forró, pois ora elas eram lançadas para frente, ora para trás, enquanto o trem realizava a curva se sentiam deslocados para fora das mesmas. Assinale a alternativa que apresenta um conceito ou princípio que está relacionado ao que ocorreu com este casal forrozeiro. E aí, é a inércia que causou isso? Sim. Não sei, acho que não. Eu acho que o trem estava em queda livre. O trem não estava em queda livre? Não cai assim o trem, as pessoas morrem depois? Não, que estranho. É o empuxo. Já falei para vocês o que era empuxo? Como é que vai ser o empuxo então se nós nem falamos sobre empuxo? Né? Lá no segundo ano eu vou te ensinar a calcular o empuxo, que o Arquimedes já calculava em 320 a.C. Certo? O gênio Arquimedes. Empuxo é a força que atua num objeto submerso num fluido. Como o teu corpo, quando tu mergulha na piscina, né? Tu dá uma flutuadinha porque tem uma força te empurrando para cima. O nome dessa força é... Parabéns, já estamos pensando lá no segundo ano. É o princípio fundamental da dinâmica, claro. Não falamos sobre ele, como é que poderia ser ele. E aliás, o princípio fundamental da dinâmica é a segunda lei de Newton. Olha como ela é importante, olha o nome dela. Princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton, né? Esse é o apelido dela. Não, a primeira e a terceira, pulamos a segunda, lembra? É o princípio da certeza de Heisenberg, com certeza. Não é? Claro que não, né? Isso é só no terceirão que eu vou te ensinar. Esse princípio da incerteza diz que nós não podemos conhecer com grande precisão a velocidade e a posição de uma partícula, como um elétron, por exemplo. Ou a gente conhece a velocidade e não sabemos a posição, ou sabemos a posição e não conhecemos a velocidade. Isso é porque o equipamento é ruim, professor? Não, é porque a natureza é assim. Einstein não acreditava inicialmente nesse princípio. E numa discussão com Max Planck, onde o Planck defendia o princípio da incerteza de Heisenberg, ele e o Einstein, está descrito, né, nos anais da ciência, aí está escrito aí a conversa entre esses caras. E o Einstein soltou a célebre frase: eu não acredito no princípio da incerteza porque Deus não joga dados. Essa frase ficou conhecida no mundo inteiro. Ele achava que a natureza era determinística, que sempre dá para prever o que acontece na natureza. Só que infelizmente Deus joga dados. Einstein, perto de morrer, falou: meu maior erro ao longo da minha carreira foi não ter percebido o princípio da incerteza de cara. Eu ter discutido contra o princípio da incerteza. Só no terceirão eu poderia te contar mais detalhes, eu não resisto. Letra A se confirmou. É a inércia. O casal está dançando forrozinho no trem. Se o trem está em MRU, é que nem dançar no chão parado. Mas quando o trem dá uma freada, o casal tende a continuar na velocidade anterior do trem. Eles vão se atrapalhar. Quando o trem dá uma acelerada, eles vão se atrapalhar. Porque um objeto que está em MRU tende a continuar em... Quando o trem faz uma curva para a esquerda, eles querem passar reto. E aí eles batem na lateral direita do vagão.
Então é a inércia que causou tudo isso, letra A. Uma perguntinha, não tem muito a ver com isso aí, mas Manda. tipo, no espaço, por exemplo, tu disse que tu precisa de uma força inicial para girar o movimento, mas tu não precisa dela para manter. Tá perfeito. Mas daí, tipo, no espaço tem como um objeto fazer uma curva sem a força assim, o movimento ele já é gerado. Não. Depois que tu parou de fazer o objeto girar, se tu solta ele se mantém em MRU. Certo? Então o objeto não pode fazer curva do além. Meu tio tentou me ensinar isso com 12 anos. Otávio, tu sabe, né, que o movimento natural na natureza é em linha reta com velocidade constante. Hã? Aí fiquei pensando, sim, a Lua que orbita o Sol, a Terra, né, o Sol que orbita a Terra, ou a Terra que orbita o Sol, faz curva. Ele deu uma aula de 1 segundo ali pra mim, achou que eu ia entender a primeira lei de Newton, eu não entendi. Com 12 anos, entrou por aqui e saiu por aqui. Anos depois é que eu fui entender o que ele estava querendo me dizer. E mesmo assim demorei anos para acreditar no que o senhor me contava. Tirava 10 na prova, mas tinha uma interrogação no meu coração. Certo? Anos depois, andando de ônibus, pensando na lei de Newton, eu, caralho, Newton tá certo. Demorei anos para botar no meu coração as leis de Newton. Se eu, por exemplo, jogasse no espaço, né, um bumerangue, ele ia girando e ia parar e continuar... Ia girando, em MRU com velocidade constante, para toda a Mas eternidade. ele ia continuar girando sempre. Ia continuar girando para sempre. Porque existe a inércia linear e a inércia rotacional, que chama. Não tem problema, o que importa é a participação. Senão a Terra ia parar de girar, os dias iam começar a ficar mais longos com o passar do tempo, né? A Terra está rodando e vai continuar rodando. Porque não tem atrito, né? Não tem atrito. Parabéns, garoto. Se alguém me empurrar no espaço, eu continuaria? Sim. E ele pro outro lado. Não consegui escutar a colocação do colega. Se eu tacar uma série de bombas no planeta, na Terra, ele vai começar a diminuir sua pressão? Dependendo da maneira como as bombas forem explodidas, sim. Certo? Mas depende da maneira como tu vai. Tu teria que fazer com que nessa explosão muita massa fosse deslocada no sentido oposto da rotação da Terra. Certo? Um foguete vai para frente porque ele empurra gás para trás, tá, gente? Não tem como tu ir para frente sem tu empurrar alguma coisa para trás. É assim que o foguete funciona. Ele joga gás para trás e vai para frente. Eu vou te ensinar isso só no final do ano. Conservação da quantidade de movimento é o nome da matéria. Teria como fazer os dias mudarem, né? Teria como. Isso seria um problema gravíssimo, porque a biologia de cada maldito animal que tem na Terra está conectada com as 24 horas de um dia. Já no gene do bicho está isso, certo? Então tu vê, a natureza é regida pela duração de um dia. E isso já foi embutido na evolução dentro do gene de cada animal. Então seria uma complicação terrível se mudasse drasticamente o tempo dos dias. No jargão aeronáutico fala-se costumeiramente em 4 forças. Força de sustentação, força-peso, força de propulsão e força de arrasto. O diagrama de corpo livre de um avião está representado abaixo, ó, meu avião. Para um voo em linha reta e nivelado, com velocidade constante, é necessário e suficiente que... Qual alternativa vocês acham? C, O que diz a letra C? Deixa eu ver. S mais P, igual a 0, e é... Com a setinha ou sem a setinha? 100. Ixi, igual a 0. O que mais? FA mais E igual a 0. Essa é a letra C? É. Ó, o problema sabe o que é? Quando a gente não bota seta, nós estamos falando do módulo. E aí, por exemplo, se essa força for 1000 e essa força for 1000, tu ia fazer 1000 mais 1000 igual a 0. Faz sentido? Então tinha que ter a seta para poder ficar verdadeira. É porque é vetor. Ah, então é a letra A. Tem em cima do zero. Por que não a letra? A letra D? O que diz a letra D? FA mais E. Isso está dizendo que essa força se anula com essa. A velocidade seria constante. Mas se essa força não anula com essa, ou ele tem que estar descendo aceleradamente, ou subindo aceleradamente. Se o voo está nivelado, essas também tem que se anular. Ótima pergunta. Beleza? Por quê? Porque se eu tirar a setinha, é equivalente a falar em módulo. Aí eu estou ignorando para onde a força está apontando. Certo? Um vetor para lá vale 10, o para lá não vai valer menos 10. Vai valer 10. As setas é que me indicam que ao somar eles iriam dar 0. Por isso que eu tenho que levar em consideração o vetor como um todo, não só o número.
Certo, garoto? Parabéns pela pergunta. Bom, um amigo fez a mesma pergunta no primeiro B, cara. Olha que legal. Não é que estaria errado aqui, mas como é um vetor representado do lado esquerdo da equação, para a equação ficar vetorialmente adequada, teria que ter um vetor do lado direito. Mas 0 e vetor 0 é 0, né? Não existe. Mas era um número nulo. É um número nulo. Então pode ser procurado também. Ah, ó, a seta em si, cara, aquela setinha ali, a gente sempre bota para a direita no mundo todo. Tá? Aquela seta ali é só para mostrar que eu estou falando do vetor como um todo. Lembram, galerinha? Se eu faço 10 para lá e 10 para lá, ó, qual é a força resultante? 10 newtons para o lado. A força resultante é 0. Se tu vai pegar o módulo e somar, dá 20 o módulo. Ó. Beleza? Por isso que as equações sem as setinhas ficaram erradas. Letra A. Eu odeio letra A. Odeio. Porque aí o cara já não precisa ler as outras. É um absurdo. Não façam isso em concursos vestibulares. Senão não vão passar. Tem que ler todas. É muito comum tu ler a letra A, tenho certeza que está certa. Tu lê a letra B, tenho certeza que está certa. Opa, uma delas eu não tenho mais certeza. Certo? Por isso que tu deve ler todas sempre. Questão 4. Eu não incomodei ainda. Vamos que vamos! A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é 0, ou mesmo, terá um movimento uniformemente variado. Não, absurdo. Apresentará velocidade constante? Sim. Claro. Mas espera aí que eu estou com medo, Apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada? Absurdo. Será desacelerado? Que viagem. Apresentará movimento circular uniforme, é claro? É um absurdo também. Letra B. Confirmamos a letra B. Essa estava fácil. Essa estava fácil. Miguel dirige seu carro com velocidade constante em um trecho reto de uma estrada. O carro tem massa mzão e Miguel tem massa mzinho. A aceleração da gravidade tem módulo G. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que na situação descrita, a resultante das forças que agem sobre o carro é... Nula. MRU, né? MRU tem que ser 0, é o que aprendemos na sala de aula, tem que ser nula. Na outra sala, muita gente disse que a força tinha que ser orientada na mesma direção em que o veículo se movimenta. É quando o coração do cara, né, o leigo, ele vai dizer que tem que ter uma força empurrando o carro para frente, senão como é que o carro vai andar? Nós aqui descobrimos que não, que o carro pode continuar se movimentando por inércia, certo? No primeiro B eu vi bastante gente com dificuldade nessa, e aqui eu vi a galera assimilando bem a primeira lei de Newton, estou orgulhoso. Letra D, com certeza. Tu vê, ó. Velocidade constante, trecho reto, MRU, 0. Com certeza, só começar a ler o cara já sabe que é 0. Letra D. Questão 6. Um paraquedista, essa eu quero fazer um dia, né, cara? Pô, tu pular de paraquedas deve ser uma experiência ímpar na vida do cara. É muito divertido. Um dia eu vou fazer isso. Vocês, meu querido. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar constante. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é... MRU? Nula. Outro, um leigo pensa, professor, como é que esse cara está caindo a 300 por hora se a resultante é 0, professor? Por inércia, né? Por quê? No começo, quando ele salta do avião, o ar não está batendo violentamente nele ainda. Então a terra atrai ele com a mesma força, ele começa cada vez a ficar mais rápido. Cada vez que ele está mais rápido, o ar bate nas fuças dele com mais velocidade, fazendo a força contrária ao peso aumentar. Chega uma hora que se iguala essas forças, e aí o cara para de cair com a velocidade cada vez mais rápida. Mas ele mantém a velocidade constante, porque a resultante é 0, a inércia. E isso se o cara ficar assim, né? Naquela posição clássica de paraquedista. Nessa posição, o ar bate bem cheio no peito dele, na roupa dele, e lá por uns 300 por hora, então o rosto fica deformado com o ar batendo nele, né? A gente já viu as filmagens. 300 por hora, a velocidade estabiliza. Se o cara quiser mais velocidade, ele vai ter que formar um formato mais aerodinâmico, né? Dar uma ponteira ali. Aí ele vai para uns 400 e poucos por hora. Se ele faz assim de novo, a velocidade se reduz para uns 300 por hora. Por isso que tem casos históricos de o paraquedas não abrir, a pessoa pular de 3 km de altura e ela sobreviver. Bate no chão, a pessoa bate no chão, fratura tanto os braços e as pernas
que absorve um pouco da energia do impacto na fratura. E aí a pessoa tem uma pequena chance de sobreviver. Existem alguns casos registrados disso. No paraquedas, tu tem que ficar o mais abertão possível para tentar travar a velocidade e no momento do impacto tentar relaxar o máximo possível, para o teu corpo se quebrar inteiro. Imagina, vai bater, agora eu vou relaxar. Outra. Essa é mais incrível que eu tenho para te contar. Essa eu demorei a acreditar também. Diz que gato, a partir do 6º ou 7º andar de queda, aumenta a chance de sobrevivência. Se ele cai do 5º andar, ele morre. 6º andar, grande chance de morrer. 7º andar está no limite. Acima disso, aumenta a chance de sobrevivência do gato. Como assim? Parece um absurdo, tu vê. Como assim? E aí, alguém já, com o nosso bate-papo, dá pra matar esse charada. Um gato fica de 12º mar, também. Gato é ex-namorada dos 11º. Toda vez ele morreu. 11º e quebrou um dedo da pata esquerda. Eu estou o gato. Não joguei. A galera disse que eu joguei, mas eu não joguei. Ó, eu acredito nisso não só porque eu presenciei, a garota acabou de falar mais um relato, vai no veterinário que vai falar, ele vai ficar de cara, ele não vai saber explicar o porquê. Mas ele vai falar, porra cara, volta e meia me aparece um gato que caiu do 10º andar vivo. E volta e meia aparece um gato do 5º andar todo quebrado morto. Ele não vai saber o porquê, porque ele não estudou física. Mas o Hardy, o meu livro, minha Bíblia, o Hardy, de física básica da Universidade do mundo todo usa esse livro. Um capítulo tem lá um gatinho caindo. E ele explica, e o motivo é muito clássico. O gato, quando ele vai cair do 5º andar, ele vai estar alguns segundos caindo, ele vai estar preparado para chegar ao chão, ele vai deixar os músculos retesados para ele poder, cair em pezinho. Quando o gato já fica um tempo demais esperando o chão, ele para de esperar o chão, ele para de ficar na posição retesada para esperar o impacto, ele relaxa. O gato relaxa depois de um certo tempo em queda livre. Aí ele cai todo mole, super flexível que ele é, ele dá uma quicada no chão. Quica no chão, palavra de honra. E dá só uma quebradinha de nada e sobrevive. Assustador, né? É pelo fato do gato relaxar depois do tempo de queda. Que viagem. Viu? Efeito sonoro? O mais triste que me aconteceu nesse nível aí, eu e uma namoradinha visitar a tia dela. A tia dela tinha um cachorrinho. Ela sentou no sofá. Matou o cachorro, cara. A tia botou pra chorar, acabou o encontro. Tive que ir embora. Te juro, te juro.